Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, sem mais delongas, o tema de hoje é basicamente de outro planeta, né? Eu quase não gosto desses assuntos. Eu estou lendo um livro que se chama O Portal. É um livro que fala sobre relatos de experiências com OVNIs, extraterrestres e assim por diante. No dia de hoje, eu vou trazer um dos relatos que eu achei muito interessante do livro, e se vocês gostarem eu posso trazer mais. Eu achei interessante esse livro também, pois ele não traz somente sobre os casos famosos de ufologia, e sim sobre muitos outros casos desconhecidos. E muitos desses os casos têm finais assim bem sinistros, assim, até casos de morte, gente, bem bizarro mesmo. Mas muito interessante. Tem um pouco de barulho de chuva aqui, tá? Mas é que eu queria muito gravar o vídeo e a chuva não pode esperar. O relato que eu vou contar, basicamente, acontece e aconteceu na cidade de Peruíbe. Assim, é um município brasileiro localizado no litoral sul paulista, na região metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo. A área é bem conhecida pelas praias extensas e lindas e pelo seu turismo ecológico e rural. A sua população, estimada em 2018, era de 67.548 habitantes. Seu ponto de destaque é a reserva da Jureia, que fica na Serra dos Itaitins, bairro do Guaraú, onde o escritor disse que todas as noites eles veem esferas de luzes cruzando o céu, indo em direção às montanhas. Durante o dia, eles também veem essas esferas de luzes cruzando o céu e indo em direção ao infinito, deixando para trás um rastro consistente de fumaça branca. É interessante destacar que esse rastro de fumaça branca não é uma continuidade do aparelho que eles visualizaram, existindo sempre um vazio entre o início do risco da fumaça, cuja a distância em relação ao aparelho é apenas de alguns metros. Os aparelhos que sempre são vistos da Serra de Itaitins são leticulares, envoltos numa névoa de fumaça, do mesmo material do rastro deixado. O nome Jureia, em Tupi-Guarani, significa montanha de cobre, e Itaitins, a morada dos deuses. A Serra do Itaitins situa-se na região sudoeste de São Paulo e está quase sempre envolta por uma nuvem branca de ozônio, o qual desce e sobe a cidade envolvendo, o que dá energia a seus habitantes, curando muitos males físicos, sendo esta névoa a verdadeira fonte de energia. Peruíbe é uma cidade encantada, um reduto de OVNIs extraterrestres que habitam a Serra dos Itaitins. Os nativos da região, chamados de caiçaras, descendentes dos índios carijós, caiuãs e tupi-guaranis, chamam essas luzes de Mãe de Ouro. O padre José de Anchieta, o pajé Guaçu, em 15 de maio de 1560, quando relatava a aparição do boitatá, que significava coisa de fogo. E este objeto era na época o terror dos índios, que quando o avistavam corriam para suas aldeias e escondiam-se em suas ocas. Dizia em uma de suas cartas que o boitatá era fogo vivo, que destruía plantações e tudo por onde ele passava, perseguindo, aterrorizando e enlouquecendo os primitivos moradores da região. Na Serra dos Itaitins existe o Portal da Serpente, que é um grande paredão de granito na parte mais alta da serra, entre Peruíbe e Garaú. Acho que é Guaraú. O paredão formado por minerais grudados na serra, matando no local sua vegetação, cujo formato é semelhante ao da cabeça triangular de uma serpente, formação geológica da rocha que, ao ser batida com uma pedra, produz som oco, como se a rocha fosse oca. Doideira, né, gente?
Nesse portal, os nativos da região veem constantemente bolas de luzes, tá? Bolas de luzes entrarem e saírem das montanhas. Infelizmente, com o passar do tempo, o desenho do portal vem ficando cada vez mais fraco e menos aparente na pedra. Pesquisadores dizem que no portal da Pedra da Serpente há uma caverna interna, né? A gente falou no outro vídeo sobre os intraterrenos, ou um corredor que conduz para o centro da Terra, algo similar ao relatado no clássico de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Um conto indígena diz que ali existe uma gruta da qual saíam fumaça e fogo. Um dia, os deuses a fecharam, deixando na porta os contornos que lembram uma serpente. O escritor relata também que durante esta passagem por Peruíbe, ouviu muitos relatos sobre encontro com seres altos, brancos, que saem deste portal, sendo considerados pelos nativos como os guardiões de Peruíbe. Olha que interessante, que legal. Os quais nunca atacaram nenhum morador da região. Esses seres têm em média de 2 metros de altura e sempre estão usando roupas brancas. Têm aparência bela e irradiam luz fosforescente. Em direção à frente do portal, temos a ilha chamada Queimada Grande, aquela famosa Ilha das Serpentes, né? É um habitat de serpentes, sendo considerada a maior morada natural de serpentes do mundo. Fica aqui no Brasil. Essas serpentes são denominadas jararaca-ilhoa, cobras hermafroditas, sendo seu veneno mortal. Por isso é restrita a entrada nessa ilha. É do conhecimento dos moradores de Guaraú que um OVNI colidiu com a montanha, tirando-lhe uma lasca enorme que rolou e caiu nas imediações, ficando o local por muito tempo sob proteção do exército. Segundo o escritor, o fato teria acontecido em 2 de setembro de 1990 e a queda chegou a abalar várias residências em Peruíbe. Então, galera, eu quis trazer esse conto, essa história, né, esse relato do escritor, porque esse escritor, ele não é um mero escritor, né? José Guilherme Raimundo, autor dessa intrigante obra sobre contatos alienígenas, tem histórico notável em meio público. Ele, o escritor deste livro, foi onde eu tirei esse relato. Ele é ex-promotor de justiça do estado de Goiás, delegado de polícia do estado de São Paulo, aposentado, consultor de segurança especialista em treinamento de forças de segurança, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, ex-advogado do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e professor universitário licenciado em Psicologia Geral. Então o cara na época bosta, gente. Então eu quis trazer esse relato para vocês porque eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse portal de Peruíbe e eu achei muito interessante. Vocês podem ver nas imagens que parece muito realmente o formato de uma cobra, em formato também de uma porta, e muitas pessoas que vão nesse lugar dizem realmente que ao bater com uma pedra você percebe que é oco. E muito doido, né? E na mesma direção, né, dessa pedra onde tem esse portal, existe a Ilha das Cobras, a ilha mais famosa, perigosa, que não pode ir lá. Mas será? Depois de toda essa história, e ali no final que eu falei sobre a queda do OVNI foi em Peruíbe também, e tivesse feito desmoronar um pouco ali, segundo o relato desse autor. Tenham gostado? Se vocês gostam desses assuntos, comentem aqui embaixo. E um grande beijo. Fiquem com